Olá, alunos! Hoje daremos início à unidade 3 da apostila. O termo abordado será termologia. Termologia é o estudo científico dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura, como transferência de calor, equilíbrio térmico, transformações sofridas por gases, mudanças de estado físico e etc. Dizemos que calor é a energia térmica transferida entre corpos que se encontram em temperaturas diferentes, sendo, portanto, uma forma de energia. Além disso, o calor sempre transita de um corpo de maior temperatura para os corpos de menor temperatura, até que se estabeleça um equilíbrio térmico. Já a temperatura é a medida do grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Vamos agora falar sobre o termômetro. Ele é um instrumento que mede quantitativamente a temperatura de um sistema. Existem alguns tipos de termômetro, nós vamos estudar sobre dois. Tem o termômetro líquido e o termômetro simples. O termômetro líquido, ele mede as variações de temperaturas que são provocadas através de dilatações ou contrações no líquido, fazendo a coluna líquida subir ou descer em um tubo de vidro. Já o termômetro simples, ele é constituído por uma haste capilar de vidro e esse orifício ele termina em um pequeno reservatório, que é chamado de bulbo, situado em uma das extremidades da haste. O termômetro mais utilizado hoje é o termômetro líquido. A gente antigamente conhecia também o termômetro de mercúrio, mas ele acabou sendo proibido pela Anvisa. Vamos agora falar sobre as escalas termométricas. Essas escalas, elas são utilizadas para medir a temperatura, ou seja, elas são utilizadas para indicar se um determinado corpo está quente ou frio. Já existiram diversas escalas termométricas ao longo da história, mas apenas 3 ficaram sendo utilizadas nos dias atuais, que são as escalas de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essas escalas utilizam como padrão os pontos de fusão e ebulição da água. Na escala Celsius, ela trata-se de uma escala termométrica centigrada, ou seja, que apresenta 100 intervalos entre o ponto de fusão e ebulição. Ela foi determinada no ano de 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Celsius ele utilizou como referência para sua escala termométrica os seguintes valores para os pontos de fusão e ebulição da água. Ponto de fusão da água igual a 100 graus Celsius e ponto de ebulição da água igual a 0 graus Celsius. Porém, os valores atribuídos para o ponto de fusão e ebulição foram reorganizados por alguns criadores dos termômetros e ficou da seguinte forma: ponto de fusão da água igual a 0 graus Celsius e ponto de ebulição da água igual a 100 graus Celsius. Então, inverteu os valores. E esses valores, eles são utilizados até os dias atuais. E vale ressaltar que a escala Celsius é utilizada hoje em quase todos os países, inclusive aqui no Brasil. Temos também a escala de Fahrenheit, que é a escala que foi desenvolvida pelo físico e engenheiro Gabriel Fahrenheit, no ano de 1724, após obter o conhecimento sobre a construção de termômetros de mercúrio. Na sua escala, Fahrenheit utilizou como referência os valores dos pontos de fusão e ebulição da água, para os quais ele adotou os seguintes valores: ponto de fusão da água igual a 32 graus Celsius e ponto de ebulição da água igual a 212 graus Celsius. Se a gente fizer aí uma simples conta de subtração 212 menos 32, a gente vai ver que dá um resultado de 180. Então, nós temos 180 intervalos entre as temperaturas 32 e 212. A escala Fahrenheit ela não é considerada centigrada como a escala Celsius. Ela trata-se de uma escala que foi muito utilizada nas colônias britânicas e é muito utilizada hoje nos países como Inglaterra, Estados Unidos, dentre outros. Temos também a escala Kelvin. Essa escala ela foi proposta em 1864 pelo físico e engenheiro irlandês William Thomson.
o qual também era conhecido como Lord Kelvin. Ele acreditava que era necessária uma escala termométrica que pudesse atribuir ao material uma total ausência de movimentação de suas partículas, o que ele chamou de zero absoluto. Assim, para Kelvin, sua escala não poderia apresentar valores negativos para a temperatura. Assim como Celsius e Fahrenheit, ele utilizou como referência os seguintes pontos de fusão e ebulição da água. Ponto de fusão da água igual a 253 Kelvin e ponto de ebulição da água igual a 373 Kelvin. Hoje, Kelvin ela é uma escala termométrica adotada pelo Sistema Internacional. Bom, a nossa aula termina aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do meu WhatsApp. Um abraço e até a próxima aula.